tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibos, do canal Siquet Bom. Tem umas coisas assim que me deixam chateado. Tem uma figura que eu evito criticar, porque eu já fui aluno dele, tem coisas boas no curso dele, que é o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, que é o seguinte: eu vou fazer uma coisa que eu odeio, ler um texto em voz alta. Eu não suporto ler texto em voz alta. Nunca suportei, certo? Desde criança. Que diz o seguinte, ele diz o seguinte: alguém postou um texto do Garrigou Lagrange com uma opinião bem generosa sobre a salvação de não cristãos. Como eu estou de mau humor e acho o Garrigou Lagrange um piedoso imbecil de alto QI, vou resmungar um pouco. Em toda religião a gente encontra uns intelectuaizinhos que, em sua imensa generosidade, criam argumentos que justificam a possibilidade de salvação para pessoas fora do seu santo clubinho. É sempre engraçado ver como pessoas aqui do mesmo clubinho atribuem inteligência, são totalmente incapazes de pensar inteligentemente fora dos termos de suas próprias crenças e interesses confessionais. É o tipo de pensamento que pode até ser indulgente, ao menos subjetivamente indulgente, mas é também um grande reforço ao argumento que diz que religiões são clubinhos de burrice competindo em estupidez. Sei que a estupidez confessional é um mal necessário, mas isso não quer dizer que eu preciso aplaudi-la. Quanto mais velho, mais perennialista eu fico. Em primeiro lugar, é excelente que o Gugu de Carvalho se admita perennialista. Porque é uma coisa que eu sempre, mesmo quando eu era aluno do ICLS, que sempre me deixou irritado, foi o nível de, para não ter uma palavra melhor, dissimulação que eles têm lá. Você via eles ensinando doutrinas que são de origem perennialista e que eles em momento algum iriam dizer qual é a sua fonte. Isso é uma coisa que o Vitor Bruno dizia muito. Em momento algum eles iriam dizer que as doutrinas de lá vêm da escola tradicionalista. O segundo ponto é que o Gugu de Carvalho, ele tem as suas virtudes, mas ele tem um efeito Dunning-Kruger que arrasa o negócio. Está dizendo aqui que Garrigou Lagrange, um dos grandes filósofos e teólogos do século XX, certo? Que, olha, eu acho que o Gugu de Carvalho não consegue sequer entender o Refutation des Antinomies Agnostiques do padre Reginaldo Garrigou Lagrange, que é um livro que, aliás, o Garrigou Lagrange era uma figura tão medíocre, tão desprezível, né, que veio para esse livro Pierre Durand, né, que é talvez o maior historiador da ciência, né, do século XX, certo? Dá um epílogo para o livro, né? Talvez foi um historiador e filósofo da ciência do século XX. Veio dar lá um epílogo para o livro, certo? Eu quero colocar a pílula aqui para prestigiar a sua obra, né? Garrigou Lagrange, esse que foi orientador de doutorado de papas, né? Que foi um intelectual universalmente elogiado, certo? Não dá não, né? Aliás, é impressionante como no Brasil o povo gosta de desmerecer o Garrigou Lagrange, né? Os tomistas falam, esse Garrigou Lagrange é um obsoleto, um ultrapassado, né? E agora vem isso do Gugu de Carvalho. Segundo, esse negócio de pensar fora dos seus termos, uma coisa ambígua. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele quer dizer com isso?
doutrina católica, em um contexto de teologia dogmática, vai adotar um referencial teórico do islamismo, ou do Advaita Vedanta, ou alguma coisa assim, o raio que o parta. Que esses dois são os referenciais de que eles gostam mais, né? Eles querem, geralmente esse povo da escola tradicionalista quer submeter a essas duas coisas digamos assim, todas as religiões. Eles querem dizer que isso aí é o referencial teórico supremo para se tratar de todas as religiões. Mas para que você vai fazer isso se você acredita, se você partindo de uma perspectiva católica, você acredita que a fé católica, a doutrina católica é o verdadeiro conhecimento de Deus. Para que você vai querer disso aí? É uma coisa assim que eu acho muito difícil de respeitar. Mas agora você tem na direita brasileira e na mídia brasileira, né, na cultura brasileira, certo? Essa tradição de que a demonstração de desrespeito em relação às figuras canônicas é algo louvável, mesmo quando você não tem argumentos para tal. Que no caso do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, né, geralmente esse povo que é perennialista acredita que aquilo ali é um conhecimento, ali você circula um conhecimento iniciático muito superior a todas as religiões, certo? E que esse conhecimento iniciático que eles têm lá, né, é uma coisa que é muito estranha, porque as coisas que eles falam é só a mesma coisa que eles veem lá no Guénon. E o povo parece que continua na mesma coisa. Aquela iniciação ali parece que não transforma ninguém em uma pessoa melhor. Brincadeira isso, né? Então, e assim eles acreditam, né, que a escola tradicionalista, os referenciais dela são algo que são a metafísica superior a todas as religiões, né? Mas o que é o René Guénon como metafísico perto do Garrigou Lagrange? Nada. Inclusive como teólogo místico. O que é o René Guénon perto do Garrigou Lagrange? Nada também. Certo? Mas o pessoal aí acha que esse referencial teórico é o mais impressionante do mundo. Olha, no caso do Gugu de Carvalho, a verdade é o seguinte: o povo, os alunos dele, protegem muito esse cara, e o povo da direita e da própria esquerda protege muito o Gugu, por mais que eu goste dele, por duas razões. Primeira, porque o Gugu de Carvalho, ele é filho do Olavo de Carvalho. E nisso aí você tem que ter um respeito, uma reverência. E o segundo, porque, querendo ou não, o Gugu de Carvalho é uma pessoa que não está queimada, como o pai dele está. Ele é um substituto moral bom. Eu conheço muita gente que não gosta do Olavo de Carvalho, que circula em meios hostis ao Olavo, que eu gosto do Gugu, né? Porque o Gugu é uma pessoa que não está queimada. O Gugu ainda é uma figura blindada. Não tem ninguém ainda que bata mesmo nele, que ataque o Gugu. Mas ressalvados esses pontos, a verdade é o seguinte: o Gugu de Carvalho, ele é um nerd.
sim. Mas ele tem todos os problemas que um nerd geralmente tem. Um deles é esse hábito da ilustração de criticar por criticar. Eu vou mostrar aqui a minha superioridade para agradar a turma, né? É a famigerada ilustração kantiana. E isso é uma coisa que atrapalha. Essa nerdice do Luiz Gonzaga é uma coisa que atrapalha, sim. Atrapalha o conteúdo dele. Porque o Luiz Gonzaga de Carvalho tem uma obsessão em querer falar de temas práticos, assuntos cotidianos. E nisso aí, pela nerdice dele mesmo, ele só fala bobagem. Ele só fala besteira. Algumas coisas estão que é pra dar esmola. Isso é verdade. Mas geralmente são besteiras. Por exemplo, um exemplo notório. Os conselhos que ele já deu sobre adultério, sobre a questão do adultério. É que eu não vou nem comentar aqui. São umas explicações assim que você percebe que aquilo ali é coisa de nerd. Muito fácil. A explicação que ele dá, por exemplo, para o fenômeno da homossexualidade do clero é uma coisa assim sem pé nem cabeça. Então, assim, o Gugu, ele é um sujeito que ele tem, sim, o seu valor intelectual. Mas os hábitos intelectuais, eles estão contaminados por esses vícios que um nerd tem. E ele é uma figura que está blindada, ninguém pode falar. Ninguém pode falar. Eu já fiz o curso dele, eu acho que ele é uma pessoa boa. Mas o problema é que, como ninguém pode atacar o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, aí ele fica achando que pode falar o que quiser. Pode falar as intuições que saem da cabeça dele, né, que muitas vezes são muito irrefletidas. Certo? Falo isso com um profundo pesar por eu estar falando de uma pessoa que eu normalmente respeito. Mas eu achei isso aí um nec plus ultra. Aliás, a única pessoa que teve coragem, no meio da direita, de atacar o Gugu de Carvalho foi o Marcílio. Mas ele o fez alegando uma coisa que não é verdade. Alegando um suposto... Não é porque o ICLS é um front para um sectarismo, para cooptar gente para ser iniciado. Isso não existe. Isso não existe. Mas que tem muita coisa para se criticar no trabalho do ICLS, tem. Por mais que eu acho que ele é uma coisa muito mais positiva do que negativa, que o Gugu é uma pessoa uma pessoa de influência muito mais positiva do que negativa. Pois então, é isso. Um forte abraço a todos e até logo.